Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Mais um pouquinho, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do nosso Deus. Quero saudar os irmãos nesta manhã que estão aí presentes na Igreja de Cristo, né? Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Como a Aline disse, é com grande alegria, né? Que mais uma vez, cadê a Dona Isabel? Está ali. Eu volto nesse lugar, né, Dona Isabel? Muito tempo aqui, fui muito feliz nesse lugar aqui. Cresci muito espiritualmente, aprendi muito. E eu tenho certeza que o propósito de Deus está se cumprindo não só na minha, mas em nossas vidas. Amém, queridos? Mais uma vez eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Eu quero convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 17, nós vamos ler a partir do verso 8. Louvado seja Deus. Gostei muito da irmã falando das vitórias. E a gente às vezes tem que apresentar as vitórias diante de Deus, né? A gente às vezes ora tanto, pede tanto a Deus e Deus dá a bênção e a gente simplesmente guarda só pra gente. E quando a gente compartilha da vitória, a gente está compartilhando com aquelas que nos ajudaram em oração e continua nos ajudando em oração e dizendo que o Senhor agiu através das orações. Então eu fico muito feliz quando eu vejo as pessoas, né, compartilhando aquilo que Deus fez, né, a vitória. E isso é muito bom, isso fortalece a igreja. Louvado seja Deus. Êxodo capítulo 17, verso 8. Amém? Todos acharam? Amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor que se encontra em Êxodo 17, a partir do 8, diz assim: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que, quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para assentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isto para a memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque debaixo dos céus. Senhor, nós te louvamos mais uma vez, glorificamos e bendizemos o teu santo nome. Senhor Deus, como é bom compartilharmos da tua palavra. Por isso estamos reunidos nesta manhã aqui como numa grande assembleia de adoradores para adorar e glorificar o teu santo nome. Por isso, Espírito Santo, a qual o Senhor tem a primazia nesse lugar, Senhor, não permita que eu venha falar nada da razão do meu coração. Eu me submeto, Espírito Santo, à tua liderança e à tua autoridade, para que os meus lábios não pronunciem sequer uma palavra que for da razão do meu coração. Mas o Senhor conhece, Espírito Santo, as vidas que adentraram neste lugar nesta manhã. Tu sabes a necessidade de cada um, porém a qual eu não as conheço. Por isso, Espírito Santo, eu te imploro, eu me humilho diante da tua grandeza, diante da tua santidade, eu suplico. Fala ao coração do teu povo nesta manhã. A tua palavra é como um martelo que esmiuça a penha, por ela o teu nome é glorificado.
Por isso, usa-me com poder e graça nesta manhã. Não permita que nada no meu coração, que tem como razão humana, venha verdadeiramente florescer nessa manhã, mas que o teu Espírito Santo brade através dos meus lábios nesta noite, para que a tua palavra que for enviada cumpra com o teu propósito e o teu nome seja glorificado. Assim, Espírito Santo, eu oro, crendo na eficácia da tua palavra. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Sabe, combina muito, irmã, que louvou aqui o nome da irmã? Débora. Sabe, irmão, eu tinha separado uma palavra, né? Quando eu estava vindo para cá. E eu sempre agradeço a Deus quando Ele confirma no meu coração aquilo que eu separei para pregar. E quando a irmã levantou e dando o testemunho de 2 vitórias, eu falei, obrigado, Deus. Sabe, obrigado, porque é uma confirmação. Esse texto começa, irmãos, ele é muito conhecido. Esse texto é algo sobre que Deus, Ele prometeu que se vingaria dos amalequitas, né? E de Amaleque, que era o seu rei. Porque os amalequitas, quando o povo de Israel vinha saindo do Egito, né? Viveram 430 anos no Egito como escravos, não sabiam lutar, não sabiam pegar em arma, e tudo que eles sabiam era servir, porque viveram na escravidão, servindo a Faraó e ao Egito. Então, quando o povo de Israel recebeu a bênção através das poderosas mãos de Deus sobre a vida de Moisés, que o conduziu para o tirar do Egito, eles vindo do Egito em direção à terra prometida, esse rei Amaleque, juntamente com o seu povo, os amalequitas, que era um povo covarde, eles não atacavam o povo de Israel de frente. Eles deixavam o povo passar, e sabendo que atrás, nas últimas filas, quem vinha era quem tinha os passos mais lentos. E ali se incluem crianças, idosos e as grávidas. Então o que eles faziam? Eles vinham no final da fila, matando e saqueando aqueles que eram mais lentos na caminhada, por isso andavam no final da fila. E quando o povo, os valentes do Egito, de Israel, que vinham na testa da fila, né? Eles vinham na frente, pronto para algum confronto com o inimigo, se assim precisasse, até eles chegarem no final da fila, porque era grande era o número, né, desse povo que saiu do Egito, só de homens preparados para a guerra, né, sem contar mulheres e crianças, eles creem que era por volta de 1,5 milhão de pessoas. Então só aí você vê o número. Então esses homens, até eles saírem da frente e chegarem atrás, quando eles chegavam lá atrás já tinha uma grande destruição. Mulheres mortas, homens mortos, né? Os idosos, crianças. E isso levantou uma ira no coração de Deus. Então Deus, ele fez uma promessa. Ele falou, olha, eu levanto hoje uma vingança contra Amaleque e seu povo. E aqui em Refidim é onde agora vai ter um confronto, mas não mais com aquele Israel que saiu do Egito sem preparação. Devido às batalhas que Israel passava, eles foram amadurecendo. Isso é típico de cada um de nós, irmãos. As batalhas, quando elas não matam, e a cada um de nós elas não vão nos matar, as batalhas que se levantam contra nós e nós entramos nela, quando saímos do outro lado, podemos sair até com feridas, mas saímos muito mais forte do que quando nós entramos. Porque através da batalha é que são forjados os verdadeiros guerreiros, os lutadores. Eles são forjados nas maiores e piores batalhas. Então é por isso que 1.000 caem ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não somos atingidos. Por quê? Porque estamos sendo adestrados para a guerra, a batalha, a luta diária. E a gente chega a um ponto que a gente é tão adestrado que além das nossas batalhas que nós encaramos, ainda somos levantados para batalhar junto com outras pessoas para vivermos uma vitória juntos. Então esse texto começa dizendo que então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué, escolhe-nos homens e sai
e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. Olha que interessante, irmãos. Eu não vou me demorar, eu estou ali de olho no relógio, a hora está certo? 5 para as 11? Então beleza, estou de olho nele aqui, fica tranquilo que eu não vou passar muito não. O que acontece, irmãos? Moisés ele disse assim para Josué pegar alguns homens valentes, alguns homens de guerra, de batalha, e fosse para a batalha. Mas ele fala alguma coisa que, se a gente for cavar a Bíblia, a gente diz, por que ele fala isso? Ele diz assim: amanhã eu estarei no cume do outeiro. E olha o que ele termina dizendo: a vara de Deus estará na minha mão. Quando Moisés ele chega no Egito, antes de chegar no Egito, ele vê aquela sarça que não se consumia, não é isso? Então aquilo chama a atenção dele, porque Deus ele tem as suas maneiras, de chamar a nossa atenção. Moisés podia estar olhando para todo lugar, e Deus querendo chamar a atenção dele, eu vou mostrar para ele uma coisa que ele ainda não viu. E com certeza ele ficou olhando aquilo de longe, ele falou: mas que será que é aquilo? Pronto, já chamou a atenção de Moisés. E nós, seres humanos, somos curiosos, não somos, irmão? A gente não é fofoqueiro, não. O povo de Deus não é fofoqueiro, o povo de Deus é curioso. E Moisés, quando olha aqui, ele fica curioso de ver aquela situação e ele chega para perto. Aí ele chega para perto, ele fica olhando, e ali então, depois de ter a sua atenção chamada, e é isso que nós precisamos também pegar esse ponto. Depois de ter a nossa atenção chamada, é que Deus se coloca em um posicionamento para falar conosco, irmãos. Porque Deus não fala com quem está ocupado, irmãos. Deus não fala com quem verdadeiramente ainda não teve a sua atenção chamada, porque Deus ele não divide a glória dele com ninguém. E quando Deus ele quer falar com você, ele não quer que você divida a atenção dele com outro, com outra situação ou com outra pessoa. Então Deus, se você realmente, irmãos, quer que Deus fale contigo, e você quer perceber que Deus está falando contigo, então separa um momento que nada e nem ninguém venha te roubar a tua atenção, porque naquele momento Deus quer 100% da tua atenção. E quando Moisés ele chega lá naquela sarça e vendo que ela não se consumia, olhando para aquilo, ele disse: o que está acontecendo? Eu ainda não estou entendendo. E uma voz lá de dentro vem e começa a falar com ele. Eu vou dar uma corrida porque você conhece essa história. Deus ele fala para Moisés que ele voltaria ao Egito para resgatar o povo. E ele questiona, dizendo: olha, como é que eu vou voltar lá? Como é que esse negócio? Eu vou voltar lá como? Eu vou falar o quê? Chego lá, o que eu digo? E Deus ele vai começando a falar com Moisés, palestrar com Moisés, agora da tua atenção totalmente voltada para Deus. E Deus pergunta para ele assim: o que tu tem aí na tua mão? Olha que interessante, irmão. Presta atenção no que eu vou falar agora. Olha, e eu já vi isso várias vezes na Bíblia, tem coisa na Bíblia que eu estou lendo e cai a minha ficha que eu já escutei. Pode até ser de uma maneira diferente, um objeto diferente, mas o sentido é o mesmo. Deus ele pergunta para Moisés assim: o que é isso aí que tu tem na tua mão? Irmão, ele tinha um cajado. Ele estava pastoreando, ele tinha um cajado. E olha só, irmãos, como é que Deus ele vai usar o que você tem. É por isso que eu costumo dizer, e eu gosto de desmistificar algumas coisas, porque estamos vivendo uma geração de crente hoje, que eles acreditam muito naquilo que eles veem, por isso a loucura que a igreja em alguns lugares está hoje. Como é que as pessoas veem um homem espiritual? É quando ele fala umas meia dúzia de língua estranha, ele dá meia dúzia de rodopiada. Não acredite nos dons espirituais. Em nome de Jesus, irmão, não é isso. Eu acredito nos dons espirituais, eu acredito na língua estranha, eu acredito na profecia, no dom de visão, de revelação, eu acredito em tudo isso. Mas Deus, ele é simples e usa de simplicidade para cumprir com o propósito dele na minha vida e na tua vida. O que nós tivermos, ele vai usar porque ele é Deus. Ele não precisa que eu rodopie, que eu grite, que eu fale língua estranha, que eu faça isso, eu faço aquilo. Aquilo que ele quiser fazer para o nome dele ser glorificado, ele vai fazer porque ele é Deus. E às vezes as pessoas dizem assim: poxa, eu sou tão frustrado espiritualmente. Eu pergunto por quê? Poxa, eu não falo em línguas. Eu é mesmo? Ele é. Queria tanto falar em línguas, eu sou meio triste porque eu queria ter um dom espiritual. Nada que é normal nisso. Um dom espiritual é ferramenta para a gente trabalhar na obra de Deus, e não tem nada errado nisso.
para a gente não demorar. Tinha um camarada na Bíblia que ele não falou em línguas, ele não teve visão, ele não teve revelação, ele não curou ninguém. E sabe qual é o testemunho que o próprio Jesus deu a respeito dele? Que nascido de mulher, não tinha ninguém nessa terra maior do que ele. Aí você vai dizer assim: que isso, pastor? O cara não fez nenhum sinal e Deus falou isso. E sabe por quê? Jesus estava comparando, fazendo a comparação com todos que antecederam ele, inclusive Moisés, Elias, que é os dois maiores vultos do Velho Testamento. Você consegue entender? Já para pensar nisso? Porque Deus não está preocupado naquilo que ele te dá, porque visão foi ele que te deu, revelação veio dele, língua estranha veio dele. Ele não se preocupa com aquilo que vem dele para você, Deus se preocupa com aquilo que sai de você para ele. Entende isso, irmãos? Às vezes você não tem revelação, não fala em língua, não tem visão, aparentemente na igreja tu não tem nada, mas diante daquele que tem aos olhos de Deus, você é maior do que ele. É isso que nós temos que entender. Deus não vê como os homens. Os homens, quando vê alguém sapateando no poder, cheio de língua estranha, de visão, nossa, esse cara é uma bomba, essa mulher é uma bomba atômica. Será que é? Será que é? Nem tudo que reluz, nem tudo que reluz é ouro. A Bíblia diz que um coração, a Bíblia diz assim, quem fala em línguas estranhas, visão e revelação não desprezará a Deus. É isso? Não. Um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Entende isso, irmãos? Entende um cristão maduro como é? Quem olha você não julga o que você tem por fora, mas julga você o que você carrega por dentro. Por isso que nós somos a imagem e o quê? Semelhança. Imagem é o que nós carregamos por fora, semelhante a Deus, porque é aquilo que nós carregamos por dentro. Perdoe-me. E diz a palavra do Senhor que Moisés, então, ele diz: olha, fala para Josué que a vara de Deus estará na minha mão. Eu volto nesse ponto. A vara de Deus é aquilo que no Egito Moisés era um simples cajado. Era com que Moisés fez o sinal, lembra? Quando ele parou em frente ao Mar Vermelho, ele não tinha para onde ir, clamou. Deus falou: por que tu clama a mim? Rapaz, diga o povo que marcha, estende as mãos, né, com o cajado. Lembra que ele tocou também na rocha? Foi até penalizado, que ele tocou 2 vezes, o Senhor falou para tocar uma. E a rocha, Paulo diz nas suas cartas, aquela rocha tipificava Cristo. Então ele tocou com certa ira, 2 vezes, e da rocha brotou água. Então o povo de Deus estava acostumado a ver, misticamente, que tinha alguma coisa naquela vara, mas na vara não tinha nada. O que tinha era na vida de Moisés. A vara é simplesmente uma vara, e Deus não usa a vara, Deus usa um vaso. É por isso que ele usa a tua vida e a minha vida. Mas ele falou: olha, fala para eles que a vara de Deus está nas minhas mãos. E fez Josué como Moisés lhe disse, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e eu subiram ao cume do alteiro, e é aqui que eu quero me prender. Eu estou de olho no relógio, vou tentar mais 30 minutos, 20 minutos resumir. Irmão, presta atenção aqui, eu quero muito abrir a tua mente. Josué, ele fez como Moisés lhe disse, pelejando contra Amaleque. Mas olha que interessante, a Bíblia vai dar testemunho que Moisés, Arão e Hur, eles subiram ao alteiro do monte. Você começa a entender o que está acontecendo aqui, irmã Isabel? Eu vou abrir a mente, que eu aprendo muito lendo a Bíblia, ela me ensina muito, eu começo a fazer o que ela me ensina. Irmão, Josué era um grande guerreiro, ele era um camarada que lá na frente ele ia substituir o próprio Moisés. Aqui, Josué já estava sendo preparado para ser o grande líder, o grande general. Mas não é na força do braço que o povo de Deus vence. Não é pela tua inteligência. Quando eu pego aqui, meu filhinho que eu estou aqui, está comigo agora que eu estou criando ele vai estudar matemática. Eu digo, ora, para que Deus abra a tua mente, para que você aprenda. E ele estuda matemática, português, minha mão está doendo. Eu falo, tá bom, ora para não doer. E quando ele acaba o estudo agora, agradece pelo estudo que você fez e aprendeu, agradece a Deus. Então tudo que nós precisamos vem da onde? Vem do alto, irmão. É de lá que vem o nosso socorro. Então Moisés, Arão e Hur, eles falaram para Josué: você vai para a batalha e nós vamos interceder.
ali e a gente vai para cá, eles vão batalhar fisicamente e nós vamos batalhar espiritualmente. E a Bíblia vai dar testemunho. Olha o que acontece no verso 11. Muito tremendo isso aqui, irmãos. E acontecia, olha isso aqui, comigo acontece muito, eu tenho certeza que contigo também acontece. Eu tenho certeza. E acontecia no verso 11, diz assim, que quando Moisés levantava a sua mão, Israel, vamos lá, quem está com a Bíblia aberta, vamos interagir aí. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel, mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque, irmão, pegou aí a visão, como diz alguns pregadores pentecostal? Pegou? Enquanto Moisés estava de mão estendida, irmão Isabel, ligado com Deus, ligado que tudo que fores ligado na terra, ele estava dizendo, será ligado no céu. Por isso a mão dele apontada para o alto, enquanto ele estava ligado com Deus, no mundo espiritual, a batalha física estava sendo vencida por Josué. Não tem como a gente vencer na nossa família, no nosso trabalho, no nosso relacionamento, seja onde for, se nós não estivermos ligados no céu, irmão. É claro isso aqui. Deus está mostrando, está vendo a mão de Moisés ligada para o alto, ligada comigo. Está vendo a vida espiritual dele ligada comigo. Isso retrata a oração, a intercessão, o clamor, a súplica. Muitos de nós paramos de orar. Sabe por que a gente para de orar? Porque às vezes a gente está orando por alguma situação e desiste. Eu quero abrir os teus olhos, porque essa manhã ali, Deus está me colocando aqui para abrir o entendimento, amém, irmãos? Eu vou agora lá no Evangelho de Mateus, que diz assim, ó, batei, buscai e encontrareis, pedi e dá-se-vos-á. Eu estava fazendo discipulado lá na igreja, né, onde eu sou pastor, e eu disse para as pessoas que estavam no discipulado assim, o nome da irmã que louvou, Débora. A Débora disse para mim assim, pastor Júlio, amanhã o senhor vai na minha casa. Uma mulher de respeito, uma mulher de palavra, uma mulher que não se enrola naquilo que ela fala. Ela disse para mim, pastor Júlio, amanhã o senhor vai lá na minha casa, 8 horas da manhã, e eu vou estar lá para receber o senhor. Ela diz isso para mim. Eu estou falando, batei, abri-se-vos-á, buscais e encontrarei, pedi e vos será dado. E eu chego lá. Não, antes de mim, vai alguém na casa da Débora que escutou a mesma coisa que eu. Estava do meu lado. Vou botar a Aline. A Aline vai antes de mim na Débora. 8 horas da manhã, ela falou que estava em casa, aí a Aline chega lá e bate. Nada. A Aline então grita. Oh, de casa! Nada. A Aline então chama. Débora! E nada. E aí me passa um tempo ali, ele diz, eu acho que ela não está em casa. Olha o erro do cristão. Pega a visão, irmão, é isso que Deus está falando. Aí ele diz, Débora mandou eu vim aqui, eu vim, o horário que ela falou, e ela sai. Caramba, Débora! Nada. O que a Aline vai fazer? Vai embora. No meio do caminho ele encontra comigo. Olha a diferença de cristão. Irmão, é só uma parábola, pelo amor de Deus. Aí ele encontra comigo e diz assim, eu falo, e aí ele? Fui na Débora? Fui. E aí? Aí ela disse também, pastor Júlio, chamei, gritei, bati, nada. Ela não estava não. Sabe o que eu faço? Repreendo a Aline. Eu digo para ela, peraí, a Débora já mentiu para a gente alguma vez? Não. A Débora é a mulher que se engana com as palavras, se enrola? Não. Eu vou lá, ela está em casa. Aí ele vai, eu não vou. Já fui lá, eu vou. E eu chego lá, a mesma coisa. Nada. Bato. Nada. Grito. Nada. Eu vou embora? Não. Enquanto a Débora não apareceu, eu não vou sair de lá. Porque ela falou que estaria em casa. E eu confio na palavra que ela me falou. Aí sabe o que acontece? Eu estou suado já, meia hora gritando. A Débora aparece. Pastor Júlio, me perdoa.
vou parar de orar. Deus não está nesse negócio. Aí vai embora. Pastor Júnior, que não é bobo nem nada, encontra contigo no caminho. Ah, pastor, estou orando por essa causa e nada. Lembra da Débora? Eu vou ficar lá até esse Deus aparecer e falar comigo, porque Ele é fiel. É isso que tem cristão decepcionado, frustrado com Deus, achando que a vida está de mal a pior, porque fala, Deus não fala nada. Não é, o teu posicionamento está errado. Ele é fiel. Então, quando o Senhor, Ele começa aqui a honrar a Moisés, Moisés estende o braço, irmãos, e Deus começa a falar, não é isso? Então, Moisés de braço estendido, o povo de Israel prevalecia. Mas quando Moisés arriava o braço, o povo de Amaleque prevalecia. Você entende? Amaleque, o que tipifica? O mal, o inimigo. Ah, estou orando, nada está acontecendo. Baixou a guarda. Soldado em batalha não pode baixar a guarda. Ele vai te pegar covardemente. Ele vai aprisionar alguns do céu. Você está de guarda baixada, você não vai poder se defender, irmão. Então, quando o Amaleque começava a vencer, era que as mãos de Moisés estavam cansadas de estar levantada. Arriava o Amaleque, que não é pouco oportunista. Ele via no mundo espiritual que a guarda estava sendo baixada. Ele começava a entrar, e lá no mundo físico eles estavam sofrendo a consequência daquilo que estava deixando de ser feito no mundo espiritual. O povo estava recuando, estava perdendo a batalha. Por quê? Porque lá em cima do monte, ligado com Deus, Moisés estava cansando. Mas o Moisés errado estava errado. Não! A gente cansa. Mas uma coisa que você precisa aprender, que eu aprendi: não existe super-homem espiritual, não, irmão. Não existe pastor que carrega um S no peito dizendo, não, comigo é diferente. Eu não, eu sou isso. O único que eu sou é Deus, irmão. Somos seres humanos. Pastor, para a ovelha, a única diferença é que um tem um título, outro não. Mas diante de Deus, todos nós somos iguais. Então, quando Moisés cansou, normal. Cansar é normal. Ah, eu estou orando, eu estou um pouco cansado de orar. Eu estou um pouco cansado de pregar para minha família e nada. Olha, eu estou um pouco cansado. Sabe o que aconteceu? Uma estratégia? Moisés, que não é bobo nem nada, ele sabia que isso podia acontecer. Por isso que ele chamou Arão e Ur. Há momento na nossa vida, Débora, que a gente precisa de ajuda. Há momento na nossa vida que a gente, estando sozinho, a gente vai cansar e não vai ter ninguém para falar com a gente. Olha, irmão, eu estou contigo nessa luta, nessa batalha. Você não vai cair, não. Porque a Bíblia diz que é melhor ser dois do que ser um. O nome de Deus vai ser glorificado na nossa vida, Débora. Levanta, Deus é contigo. A gente precisa de uma palavra, de alguém que nos fortaleça, que diga o Deus vai fazer. Ele é fiel. Por isso que Moisés levou Arão e Ur, irmãos. A Bíblia vai dar testemunho que mesmo eles, irmãos, levantando a mão de Moisés, muito tempo para cima deles, também cansaram. Porque as mãos de Moisés eram pesadas. Tem luta nossa que é pesada, irmãos. Tem batalha que é árdua. A qual a gente olha e diz, Senhor, pelos olhos humanos é impossível. Mas Tu és o Deus do impossível e faz o milagre acontecer. Eu sei, disse o apóstolo Paulo, eu faço as palavras de Paulo, as minhas palavras eu sei em quem tem um grito. Irmão, Deus é fiel. Não é Ele que deixou de fazer, que não operou, que não fomos nós que paramos no meio do caminho. Então, quando Arão e Ur, vendo que não conseguiam também por muito tempo levantar as mãos de Moisés, eles tiveram uma brilhante ideia. Uma pedra. E uma pedra tipifica quem? Jesus. Jesus lá no Velho Testamento. Teofania, a aparição de Jesus através de símbolos. E quando eles tiveram essa brilhante ideia de colocar uma pedra de sustentação, essa é a pedra de esquina, a pedra angular, a pedra que nos sustenta, entende? Quantas vezes, irmãos, testemunho rápido para eu terminar a palavra, quantas vezes eu disse, Senhor, sozinho eu não consigo. Não consigo. Tem dia que eu pego a Bíblia para ler, eu gosto de dar testemunho das minhas fraquezas. Tem diz que o baterista fala, pastor não pode dar testemunho de
Ele é pobre e necessitado de Deus, como todos nós somos. E às vezes, como ontem, longe, né? Ontem, olha quanto tempo faz isso. Que eu peguei a Bíblia para ler a Bíblia, sem vontade nenhuma de ler a Bíblia. Pastor, o senhor diz uma coisa dessa, sim. Ou você nunca teve isso na vida? Mas sabe qual é a diferença minha? Eu peguei e estava lendo a Bíblia sem vontade nenhuma de ler a Bíblia. Eu disse para Deus, Senhor, a Bíblia é minha sobrevivência. A tua palavra é o que me mantém vivo e de pé. Renova minhas forças nessa manhã. Espírito Santo, a tua palavra diz em Romanos 8:26 que o Senhor nos ajuda na nossa fraqueza. Eu preciso da tua ajuda nessa hora. Assim como o meu corpo físico precisa do alimento físico, o meu espírito, ele carece do alimento espiritual. Ajuda-me a ficar de pé. Eu li muito mais do que estou acostumado a ler depois. Aleluia. A gente tem que aprender, irmãos, que nós temos um Deus que nos ajuda. Ele nos ajuda. Eu trabalhei em um certo lugar uma vez, irmãos, e aprendendo aquela profissão ali, eu mexia em coisa que eu não sabia nem o que eu estava fazendo. Eu falo a verdade, irmão. Tinha hora que eu pegava um fio, pegava outro fio e dizia, meu Deus, fio de cor diferente, se eu ligar isso explode, o que eu faço? Aí eu parava e falava, Espírito Santo, foi o Senhor que criou todas as coisas. Me mostra, eu estou te implorando, me mostra, como é que eu faço isso? Daqui a pouco meu irmão estava fazendo outra coisa, daqui a pouco eu olhava assim, ó, amarelo, ali está um amarelo, como só pode ser aqui? Aí eu botava, pegava o outro, ligava aqui, então a coisa funcionava. Foi a minha inteligência que fez aquilo, eu estava mais perdido que barata tonta. É o Espírito Santo, irmãos. Assim em toda a área da nossa vida, Ele escreveu, está na palavra dEle, eu ajudo vocês e a gente não pede a ajuda dEle. Ele está dizendo, sou eu ajudo vocês na fraqueza de vocês. Às vezes a gente pede para ajudar o A, a B, a C, a gente fica pensando, poxa, se fulano estivesse aqui, ele me ajudaria. Não, o Espírito Santo está aí, ele vai te ajudar, ele nos ajuda. Glória a Deus. Ele é fiel, irmão. E eu quero terminar, irmãos, que quando colocou aquela pedra embaixo das mãos de Moisés, e Moisés conseguiu ficar com a mão estendida até que Josué destruísse totalmente, a fio de espada, o povo de Amalek. Não há vida vitoriosa sem oração. Pastor, eu não sei orar, nem eu. E se você souber quem sabe orar, me apresenta, que até hoje eu não conheci um. Nós não sabemos orarmos como convém. Nós até oramos, mas como convém, diz a Bíblia, que a gente não sabe. E como é que a gente faz então? Aí o Espírito Santo ele entra. A Bíblia diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sabe qual é a visão que a gente tem de pessoa que sabe orar? Eu vou dizer para você rir um pouquinho. Senhor, eu quero navegar contigo nas asas do teu Espírito. E quando eu estiver nas asas do teu Espírito, o teu perfume venha exalar, para me saber que o teu Espírito é igual a flor. Aí você, nossa! Eu nunca vou orar desse jeito. Tomara que eu nunca ore mesmo. Porque a oração é algo que vem do nosso coração. Eu não posso falar com Deus. Claro que eu sei que Ele é Senhor e Deus. Mas eu não posso falar com Ele de maneira que eu não sou daquele jeito. Eu não falo daquele jeito. Por mais que eu ache essas palavras lindas, bonitas, maravilhosas, eu não sou assim. Então quem vai estar falando com Deus não é o pastor Júlio, é outra pessoa. Porque eu falo do jeito que eu estou pregando aqui para vocês, com palavras que às vezes eu tropeço no português. É assim que eu falo. Grito, isso eu faço. Às vezes no microfone na mão, diminui, por favor. Está alto demais. Mas eu confesso para vocês que eu sou com Deus quem eu realmente sou. Eu não fico procurando palavras bonitas porque Ele me conhece mais do que eu mesmo. Eu vou falar com Ele tropeçando no português como eu sou, eu tropeço. Eu vou falar com Ele às vezes invertido, colocando a conjugação verbal fora de linha, errada. Mas Ele me entende. É melhor eu ser o Júlio mesmo quando eu estou
pessoa. Sinceridade de coração. E quando Josué venceu a batalha, e termina linda essa passagem, eles vieram felizes, eu acredito eu, irmã Débora. Veio todo mundo, nós vencemos, destruímos, nós conseguimos. Aí Deus fala para Moisés assim, olha só, fala para Josué, para ele escrever num livro, que quem deu a vitória foi eu. Nenhuma vitória nossa, não vamos nos gloriar. Eu passei, irmão, que nós viemos aprender dessa manhã. Toda a glória da nossa vitória é para Ele. Eu passei na faculdade, mas quem te ajudou? Eu consegui um novo emprego, mas quem te ajudou? Se você puder botar Deus na frente do eu, você vai ter muito mais vitória. Deus me ajudou a passar na faculdade. Deus abriu uma nova porta de emprego para mim. Olha, Deus está me colocando um relacionamento maravilhoso. Olha, Deus me deu uma família abençoada. Deus, Ele disse para Moisés, escreve, relata no livro e fala para Josué que a vitória que ele teve não veio da força do seu braço, mas a vitória que ele teve veio na força e no poder do seu Deus. Amém, queridos? Que Deus verdadeiramente nos abençoe por essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Agradeço pela minha oportunidade. Acho que para minha irmã ali, glória a Deus.